Olá, meus queridos, que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje nós vamos dar início ao nosso 8º dia da quarentena do amor. Nessa 8ª aula eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito dos ciúmes. Convido você a abrir a palavra do Senhor comigo no livro de Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6, que vai nos dizer: Pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são de fogo ardente, são labaredas do Senhor. Amém? O ciúme é um dos impulsos mais fortes do ser humano. Ele vem da raiz da palavra zelo, que significa queimar com fogo intenso. Lá em Provérbios 27:4, a Bíblia vai nos dizer que o rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? A Bíblia ela nos mostra alguns exemplos de ciúme e inveja e nós vamos estudar hoje. Hoje eu queria passar para vocês 2 tipos diferentes de ciúme. O ciúme legítimo, que é aquele baseado no amor, e o ciúme ilegítimo, que é o baseado na inveja. Por falar em ciúme ilegítimo, baseado na inveja, eu gostaria de ler com vocês Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2, que nos diz: De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Também lá no livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 16, a Bíblia vai nos dizer: Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. A Bíblia ela nos dá alguns exemplos sobre esse ciúme invejoso, sobre esse ciúme ilegítimo. Lá no início da criação, quando Caim matou Abel, ele matou por ciúmes, porque o Senhor se alegrou mais da oferta de Abel. Então, por ciúmes, por ira, ele acabou matando a Abel. Sara, quando entregou Agar por esposa a Abrão, ela não podia ter filhos. Então entregou a sua serva, que concebeu, e com o passar do tempo, Sara se sentiu enciumada por algo que não era dela, pelo filho que não era dela. Então, por esse ciúme, por essa inveja, acabou expulsando Agar do acampamento. Nós vemos outro exemplo lá no livro de Gênesis, quando os irmãos de José, por ciúmes do amor que Jacó dedicava a José e não tanto a eles, por ciúmes, eles venderam a José como escravo no Egito. Judas, por ciúmes, por inveja de Jesus, entregou o Senhor por alguns ciclos de prata. Então nós vemos inúmeros exemplos na Bíblia sobre esse amor ilegítimo, por esse amor invejoso, por algo que não nos pertence. Trazendo a nós, nos dias de hoje, esse amor ilegítimo pode se basear naquele cargo da empresa que você tanto tem almejado. Você estuda, você trabalha, você se empenha, você se prepara e quando chega o dia tão esperado da promoção, a promoção vai para o seu próximo, vai para o seu colega. Isso pode gerar em você uma pontinha de ciúme por inveja. A inveja de algo que você almejava e não conseguiu pertencer, não pertenceu a você. A inveja quando um colega seu compra um carro novo, que é mais novo do que o seu, que é mais bonito do que o seu, e você queria aquele carro e não pode ter. Quando alguém compra uma casa que é maior do que a sua, que é mais bonita do que a sua. São inúmeras as situações que nós vemos desse ciúme ilegítimo, desse ciúme invejoso por algo que nós queremos e que não nos pertence. Esse é um ciúme que nós devemos tratar não só lá fora, mas dentro do nosso relacionamento também. Você tem conseguido hoje se alegrar com as conquistas do seu cônjuge? Talvez a sua esposa ou seu esposo ganhe mais do que você. Talvez ele tenha um cargo maior na sociedade do que o seu. Você tem conseguido se alegrar com as coisas que seu cônjuge tem conquistado? Ou será que lá dentro fica aquela pontinha de inveja, de ciúmes, porque você queria algo que ele tem e você não? Pensando por outro lado,
Você tem que ser grato a Deus. Porque se Ele tem algo que você almeja e que você não tem, automaticamente aquilo é seu também. Porque perante o Senhor vocês são uma só carne. Então todas as conquistas do seu cônjuge tornam-se suas conquistas também, quando você aprende a ser o torcedor número 1 do seu cônjuge. Então preste muita atenção. Tome cuidado para que você não venha ter ciúme legítimo, ciúme baseado na inveja, nem dentro e nem fora do seu relacionamento. Outro tópico que nós vamos estudar um pouquinho hoje também é esse ciúme legítimo. O ciúme que é baseado no amor. Quando algo te pertence, você não quer perder. Você sente ciúmes porque é seu. A Bíblia descreve Deus como tendo esse tipo de ciúmes pelo seu povo. E isso não quer dizer que ele tenha inveja de nós, desejando algo que nós temos, até mesmo porque ele é Deus e ele é dono de tudo. Mas quer dizer que ele sente saudade de nós, que ele deseja que ele seja o primeiro em nossas vidas, que ele seja o nosso primeiro amor, que ele seja o primeiro em que eu penso quando eu acordo e o último que eu penso quando eu vou dormir. O Senhor, ele quer ser o primeiro amor das nossas vidas. O Senhor, ele sente ciúme de nós. E quando uma aliança é rompida, quando uma aliança ela é quebrada, o Senhor se entristece com isso. Porque ele nos ama, ele é zeloso e ele sente ciúme, sim. Ciúme daquilo que é dele. Nós somos criaturas do Senhor, somos filhos do Senhor e ele sente ciúme de nós. Eu quero ler com você lá no capítulo de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 16 e 18, que diz assim: Eles deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e provocaram com os seus ídolos abomináveis. Sacrificaram-se a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês esqueceram do Deus que os fez nascer. Deus, ele sente esse ciúme de nós. Deus não quer que nós venhamos abandoná-lo por nada. Quando é quebrado uma aliança entre mim e Deus, geralmente é quando eu coloco algo acima do amor que eu sinto por Deus. Se eu tenho um amor pelo meu esposo, pelos meus filhos, pela minha carreira, pela minha casa, pelo que for, e esse amor for maior do que o amor que eu sinto por Deus, eu estou cometendo idolatria. Eu estou adorando aquilo mais do que eu deveria adorar a Deus. E isso é pecado. E aí já não é mais aquele ciúme sadio. Deus, ele não se ira conosco, mas ele se entristece quando ele vê que nós não estamos o adorando, o amando em primeiro lugar nas nossas vidas. Esse é o propósito com que nós fomos criados, para adorar ao Senhor a todo instante, a todo momento, para que ele venha a ser o nosso primeiro amor. Trazendo este ciúmes legítimo, esse ciúme baseado no amor hoje, para os nossos dias, para os nossos relacionamentos. Quando acontece uma traição no seu casamento, você sente ciúmes porque perdeu algo que te pertencia, porque algo que era seu foi tomado de você. E isso traz os ciúmes, o ciúme legítimo, o ciúme da possessão de algo que te possuía e foi arrancado de você. Houve aí uma quebra de aliança, uma quebra de confiança, o amor foi ferido, foi machucado e o ciúme começou a trabalhar em cima desse sentimento. Nós devemos tomar muito cuidado com esse tipo de ciúmes. Nós devemos a cada dia lutar contra os ciúmes. Até mesmo esse ciúme zeloso, esse ciúme legítimo baseado no amor. É normal que nós venhamos sentir ciúmes, mas tudo tem que ter um equilíbrio. Há um tempo atrás eu tive um relacionamento. E esse relacionamento, ele teve traição, teve mentira. E depois de um certo tempo, teve um rompimento e nós nos separamos. Naquele relacionamento eu nunca havia sentido ciúmes. Não era uma coisa que me prejudicava. Depois de um tempo eu conheci o Carlos. E inconscientemente eu trouxe para o meu relacionamento com o Carlos
uma ferida aberta que tinha ficado desde aquele outro relacionamento. Inconscientemente eu trouxe para o meu relacionamento um ciúme possessivo. Mas na verdade não tinha motivos para eu ter ciúmes do Carlos. E custou para que eu entendesse que aqueles ciúmes que estava sendo gerado tão forte dentro de mim era em consequência do trauma, do abandono daquele outro relacionamento. E isso causou uma ferida aberta dentro do meu coração e arraigou dentro de mim um sentimento de posse, um sentimento de possessão. Que se o Carlos olhasse para o lado, era motivo de briga. Automaticamente eu transferi para o Carlos um sentimento de dependência, aonde eu não queria passar novamente aquilo que eu passei no passado. Então eu transferi para ele uma carga que eu não deveria ter transferido, mas eu não sabia lidar com aquele turbilhão de emoções naquele momento. Então nós começamos a ter muitas brigas, o nosso relacionamento foi se desgastando. Isso desde lá do comecinho do namoro. Foi um período bem conturbado no nosso relacionamento. O nosso relacionamento se tornou perigoso. Quando nós íamos no mercado, se a caixa do supermercado fosse mulher e o Carlos falasse bom dia, era motivo de briga. Se nós estivéssemos passando na rua e por qualquer motivo ele olhasse para o lado, era motivo de briga. O Carlos sempre tinha um horário que ele chegava em casa. Se naquele dia ele tivesse perdido o ônibus e demorasse 5 minutos, era motivo de briga. Eu comecei a transferir para ele um sentimento de ciúmes com possessão. E eu comecei a prejudicar o meu relacionamento. Tanto que o nosso relacionamento quase acabou. Mas eu não entendia o porquê que eu tinha tantos ciúmes, tanto medo que ele ficasse com outra pessoa, sendo que eu nunca tinha sido uma pessoa ciumenta. Nessa época nós éramos recém-convertidos. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Joel. Nós nos convertemos na Igreja da Aliança Cristã e Missionária. E nosso pastor, ele foi uma bênção na nossa vida. E ele conseguiu mostrar para nós dois que esse ciúme que eu sentia, esse ciúme possessivo que eu passei a sentir pelo Carlos, era fruto de uma mágoa lá do passado. Que eu transferi em um outro sentimento. Aquela dependência, aquele sentimento de abandono, aquele sentimento de traição, aquele sentimento de inferioridade que foi posto lá naquele relacionamento. Foi transferido para o Carlos como um mecanismo de defesa onde eu precisava tomar posse dele, tomar posse da vida dele, cuidar de todos os sentidos dele. Do olhar, para onde ele olhava, para os gestos, o que ele fazia, com quem ele falava. E eu não conseguia entender isso. E eu comecei a entrar num turbilhão de emoções dentro de mim que eu não sabia como resolver aquilo. Porque aquilo estava me afogando. E eu não sabia como descrever aquele sentimento. Até que o nosso relacionamento quase chegou ao fim. E depois de muito orar e conversar com o pastor e contar todo o nosso relacionamento, e eu creio que muito instruído por Deus, ele conseguiu nos mostrar que o que estava acontecendo dentro do meu relacionamento era uma ferida aberta de um trauma que eu tinha passado lá no meu outro relacionamento e que eu estava transferindo para esse meu relacionamento com o Carlos. E em um outro momento, se assim Deus nos permitir, eu quero trazer para vocês o nosso testemunho, para que vocês vejam o quanto Deus edificou o nosso relacionamento e como a oração tem poder. E esse pastor entrou num propósito comigo de 40 dias de jejum e oração. E nós começamos a orar e nós começamos a jejuar e o Senhor foi quebrando tudo isso dentro do meu coração. E coisas que teriam que ser reveladas ali, o Senhor foi revelando. E houve perdão, e houve restauração, e nós conseguimos entender que aquela ferida aberta, aquele trauma do passado, estava gerando todo esse distúrbio dentro do meu relacionamento. E com a graça do Senhor, nós conseguimos nos livrar juntos desse sentimento que me aprisionava e que fazia tanto mal para ele. E hoje eu posso dizer com propriedade que graças a Deus, hoje eu vivo um relacionamento maravilhoso. Hoje eu tenho um relacionamento abençoado. Meu marido é uma bênção. Graças a Deus hoje eu sou liberta daquele ciúme, daquele sentimento de posse. Hoje eu aprendi a ter aquele ciúme gostoso. Não sei, né? Nem se é ciúme, mas é aquele sentimento gostoso,
aquele sentimento de amor, aquele sentimento de possessão foi transferido depois que eu comecei a orar e depois que eu pedi para que o Senhor me ajudasse, depois de todo aquele período que nós passamos juntos, orando e tentando quebrar essa cadeia. O sentimento de possessão foi transferido por um sentimento de confiança. E hoje, graças a Deus, nós temos 100% de confiança um no outro. Nós vivemos um relacionamento maravilhoso e eu posso dizer que hoje eu vivo um pedacinho do céu dentro do meu lar. Graças a Deus, o nosso relacionamento, a nossa casa se tornou uma bênção depois de tudo isso que nós passamos. Então, a gente pode achar que é bonitinho sentir ciúmes. Um charminho, uma hora ou outra, cai bem, é bacana, apimenta a relação. Mas tome muito cuidado, porque esse ciúme possessivo, ele é perigoso e ele pode gerar destruição do seu relacionamento. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de sentimento e com o que nós temos alimentado dentro do nosso coração. Lembra ontem a cartinha que nós fizemos com as coisas que o nosso cônjuge faz, que nos afetam e que não nos trazem tanta felicidade? Hoje, no nosso desafio, eu quero que você pegue aquela carta. E se talvez naquela carta tenha lá uma das características seja o ciúme, que hoje você esteja orando por esse ciúme da sua esposa ou do seu esposo. Que hoje você esteja orando e pedindo que o Senhor venha quebrar essa barreira que se chama ciúme dentro do seu coração. Seja o ciúme da inveja, seja o ciúme baseado no amor. Não importa no que o seu ciúme ele é baseado. Seja no ciúme legítimo ou no ilegítimo. Que o Senhor saiba como te tirar desse manancial. Porque é muito complicado. Quando nós sentimos esse ciúme e não sabemos como lidar, sozinhos nós não conseguimos. Esse é um sentimento tão forte, tão profundo e tão perigoso que ele pode gerar morte para o seu relacionamento. Ele pode levar você à depressão. Ele pode levar você aos sintomas de possessão, a sintomas de amargura. Você se aprisiona dentro de você mesmo e não consegue sair. É uma cadeia que você mesmo se tranca. Mas o Senhor tem as chaves dessa cadeia e Ele vai quebrar essa cadeia hoje na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Então peça ao Senhor que Ele entre com providência, que Ele entre com libertação na sua vida, na vida do seu cônjuge. E se o seu cônjuge é ciumento ou você é ciumento, esteja orando hoje que o Senhor te envie ferramentas, novas estratégias para que você saiba lutar contra esse ciúme e que todo ciúme seja transferido por confiança, por amor. Porque quando nós estamos num relacionamento por amor, nós nos permitimos agir em amor, o Senhor começa a trabalhar em favor do nosso relacionamento. Eu quero deixar um versículo para nós fecharmos a nossa aula de hoje, que está lá no livro de Romanos 12, no versículo 15, que nos diz: alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Amém? Que você possa se alegrar com as conquistas aí do seu cônjuge, com as conquistas dos seus amigos lá fora, com as conquistas dos ministérios que estão acima de você lá na sua igreja, com as conquistas dos seus amigos no seu trabalho, com as conquistas dessa bênção que está aí do seu lado. Se alegre. Seja hoje o torcedor número 1 do seu cônjuge. Se alegre com cada conquista dele e demonstre para ele que você está feliz, esteja ao lado dele em cada uma dessas conquistas. Isso vai edificar a tua casa, isso vai edificar o teu relacionamento. Eu tenho certeza disso. E para o nosso desafio de hoje, eu quero que você pegue aquela carta que você fez ontem. Lembra aquelas 2 cartinhas? A lista que você fez ontem com as características do seu cônjuge que não te agradavam. Eu quero que em algum momento do seu dia hoje você pegue aquela carta, que você ore ao Senhor, para que o Senhor esteja queimando todas aquelas características que não agradam a você, tudo aquilo que tem prejudicado o seu relacionamento, por conta de você ou do seu cônjuge, que o Senhor esteja queimando todo o mal que tem impedido da felicidade fazer morada no seu coração. Junto, peça que o Senhor saiba como te ajudar a lidar com os ciúmes. Seja ele um ciúme por coisas que você não tem, por coisas que você almeja, ou um ciúmes possessivo daquilo que já é seu. Peça que o Senhor saiba trabalhar esse ciúme dentro do seu coração. Pegue em um momento do seu dia hoje aquela lista e queime ela.
Queime ela lembrando que você não está queimando apenas um papel, mas que você está queimando tudo aquilo que tem impedido o seu relacionamento de ir para frente, tudo aquilo que tem impedido o seu relacionamento de prosperar. E entregue ao Senhor o seu relacionamento. Deixe que o Senhor tome as rédeas da sua relação. E eu tenho certeza que vocês vão crescer a cada dia mais, em graça, em sabedoria e em perfeição diante do Senhor. Fique com essa palavra no seu coração hoje. Peço desculpas pelo vídeo extenso, mas infelizmente eu não falei nem a metade daquilo que eu tinha programado para essa aula. Mas que apesar dessas palavras simples, Deus tenha conseguido tocar no seu coração. E se você tem algum problema nessa área, eu creio que o Senhor vai te tocar. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia nas nossas vidas que o Senhor nos deu graça, saúde e fôlego de vida. Pai, nós estudamos hoje sobre o ciúme e o quanto esse sentimento pode ser destruidor num relacionamento. E eu quero colocar diante da tua presença este casal maravilhoso que está assistindo a este vídeo. E pedir, Deus amado e querido, que o Senhor venha estar entrando com providência neste lar. Se existe aí arraigado neste coração algum sentimento, Senhor, de ciúmes, de raiva, de angústia, de inveja, que seja quebrado agora, em nome de Jesus. E que todo ciúme seja transferido por confiança, por tranquilidade, por deleite no teu nome, Pai. E que em nome de Jesus o Senhor esteja quebrando todas as cadeias. Que o Senhor abençoe o lar deste meu irmão que está ouvindo esse vídeo agora e que o Senhor se manifeste grandemente na vida deste casal. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.